visibilidade. E ao nos encontrarmos lá, se você não me reconhecer, foi porque eu fiquei mais bonita. É bom a gente falar sobre Deus falar e nós ouvirmos. Não é o tema dessa noite, mas essa manhã eu acordei justamente com o Senhor falando, e depois me dirigindo para um texto. Não é o texto da nossa meditação essa noite, provavelmente amanhã, porque eu ainda preciso ouvir um pouco mais. Mas é tão bom, não é? É tão bom que nós sejamos alvo da instrução do Altíssimo, que nós sejamos objeto do seu carinho, que o Deus do céu, assentado num trono sublime, se ocupe em falar com um filho, uma filha de Adão, falar com o pó, falar conosco, ministrar, ensinar. É maravilhoso, irmãos, é maravilhoso. Mas essa noite eu preciso tomar a palavra de onde nós partimos. Eu não sei se você está lembrado, eu estou. A memória do justo é abençoada. Então, eu espero que você se lembre onde nós paramos há um ano atrás. Porque no seminário de intercessão passado, nós focamos mais na intercessão como um serviço a Deus que requer intimidade. Servir a face do Senhor. E para servir a face, para perceber as nuances da face, para perceber o querer expresso nas mínimas alterações da face, tem de haver intimidade. Então, nós vamos retomar daí, não no mesmo texto, porque, afinal de contas, senão os irmãos vão dizer que eu estou repetindo a mensagem. Tem gente que tem preocupação com isso, né? Abra sua Bíblia em Gênesis 18, para nós retomarmos esse ponto. De fato, intercessão requer intimidade. Intercessão requer a disposição de perceber o querer de Deus e, então, orar segundo o querer de Deus. É diferente da vida rotineira de oração, em que todas as nossas necessidades devem ser conhecidas do Pai. Isso aí é rotina. Disciplina espiritual. Existe a disciplina do jejum, a disciplina da leitura e meditação na palavra, a disciplina do serviço, existe a disciplina da oração. Não sei hoje, mas nos meus tempos recém-convertida, nós éramos ensinados sobre a hora tranquila, o tempo de meditação diário, o culto diário, não como culto em família, mas como momento pessoal, único, você e Deus. Mesmo que a irmã seja casada, o irmão seja casado, mas existe um tempo que é só nosso com Deus. E esse tempo não pode ser substituído por outra coisa. A vida comunitária, o culto comunal não substitui esse tempo único, especial, homem e Deus. Mas ainda assim é disciplina de oração. O intercessor, ele dá um passo a mais. O intercessor se posiciona diante de Deus e, ao invés de expressar as suas necessidades, ouve, e agora eu vou colocar essa palavra entre aspas, as necessidades, os quereres, a vontade de Deus. Abraão nos dá um exemplo disso, Gênesis 18. Depois de quê? Depois de Abraão ter passado pela cirurgia da circuncisão, depois dele ter ouvido mais uma vez a promessa do Senhor, e não muito tempo depois, porque quando ele passa pela circuncisão, lhe é dito que dentro de um ano Sara traria à luz um filho. E aqui também é dito que dentro de um ano. Então, esses dois episódios não têm um afastamento temporal muito grande. Então, depois,
apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manré, estando ele assentado à porta da tenda quando tinha aquecido o dia. Levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu. O pós-cirurgiado correu. O velho de 99 anos correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E disse: meu Senhor, se agora tenho achado graça, e aqui a palavra tem a ver com benignidade, com bondade. Se eu tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés, recostai-vos debaixo desta árvore e trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram: assim faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda, e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e faze bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu ao moço que se apressou em prepará-la, e tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. Ora, um homem do deserto está à porta da tenda no calor do dia. Isso não tem nada de especial. Uma região de carvalhos, uma sombra boa, calor do dia, então, talvez meio-dia, um pouquinho mais. E ele está ali, quando ele vê aproximarem-se 3 varões. Um homem do deserto correr para atender hóspedes, isso não tem nada de diferente. É a hospitalidade do homem do deserto. É a hospitalidade que os beduínos exercem até hoje. Chamá-los a estarem ali, servir alguma coisa, também não há nada de diferente. As diferenças pontuam em alguns trechos daquilo que lemos. Quando ele diz: se eu tenho achado benignidade, permita que eu sirva vocês. Veja bem, a benignidade aos olhos de Abraão não está naquele que serve, mas em que aquele que chegou se deixe servir. É um ato de extrema bondade de Deus, a quem ele chama aqui de Adonai. É um ato de bondade, é um ato de graça, é um ato de misericórdia, permitir que alguém o sirva. Servir a Deus não é fruto da bondade do nosso coração, é fruto da bondade do coração de Deus. É manifestação da sua misericórdia, permitir o nosso serviço. Por isso não há serviço maior ou menor. Todo serviço prestado a Deus é fruto dessa graça, dessa misericórdia. Abraão oferecer a sombra também é algo que eu posso reputar como comum no deserto. Oferecer que aqueles homens se recostem, embora ele todo o tempo, e você vai ver no prosseguimento do texto, com relação àquilo que o Senhor faria com as cidades de Sodoma e Gomorra, há um que se destaca como Senhor e há 2 que a teologia define como anjos. Então nós temos aí o Senhor Deus e 2 anjos. Quando Abraão se dirige ao Senhor, ele oferece, além da sombra, um pouco de água e um pouco de pão. Uma oferta simples, uma oferta justa para quem caminhando poderia ter fome ou sede.
Mas ainda que Abraão tenha oferecido pão, água e sombra, o que é que ele realmente entrega? Há uma diferença entre o pão, lehem, e o ugá, bolo. Não é o nosso bolo aqui com 3 camadas, com recheio doce, com glacê, mas é o pão enriquecido. É muito comum em Israel comprarmos o pão assim, com passas, com nozes, com tâmaras. É um pão que está mais recheado, que está mais rico, e esse pão é chamado bolo. Então não pense no bolo doce, mas é um pão melhor. Ele manda fazer 3 medidas de farinha, meu Deus, quase 10 quilos de farinha cada um, é muita coisa. É muita coisa. É pão para todo mundo. O total deu quase 30 quilos, é muito pão, pastor. É muito pão. E ele envolve Sara nesse serviço, porque que alcançou a benignidade da parte de Deus, de ter a permissão de servi-lo, quer chamar pessoas próximas, vamos servir junto comigo. Vamos, porque a graça de Deus está sendo derramada sobre nós. Essa quantidade de pão também me mostra que outras pessoas comeram. Ele oferece bolo, ele oferece uma novilha tenra, ele não se comprometeu a oferecer novilha alguma. Ele oferece leite, ele oferece manteiga. Uma coisa foi o que ele se comprometeu a fazer. Outra coisa foi o que ele fez. E ele fez mais. Se há algo que de tempos em tempos nós precisamos fazer, é uma avaliação em nossas vidas, comparando aquilo que nós nos comprometemos diante de Deus e aquilo que, de fato, nós temos ofertado. A alegria de hoje é maior ou menor do que a alegria de ontem? A oferta de hoje é maior ou menor do que a que foi há algum tempo? A disposição do serviço de hoje aumentou, diminuiu ou ficou igual? Se ficar igual, já diminuiu. O compromisso com a casa de Deus começou como bolo e terminou como pão? Começou como leite e terminou como água? Ou um dia foi água e agora é leite? Um dia foi pão e agora é bolo? Um dia foi sombra e hoje é sombra, descanso, novilha tenra, serviço presto, rápido. É bom de vez em quando comparar aquilo que um dia nos comprometemos a fazer diante do altar e aquilo que efetivamente estamos fazendo. Quando nós dizemos que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, não pense que o Senhor vai lhe dar um chuveiro de purpurina e todo dia você vai tomar banho e vai ficar brilhando, mas é um crescente, é um melhoramento, é um crescimento, é uma purificação, é algo que aumenta, não diminui. Abraão compromete-se com pouco, mas faz muito mais. E depois de servir, e eu quero lembrar que ele não está servindo para receber promessa. A promessa ele já tinha recebido. A bênção já estava em curso. O que Deus iria fazer, faria. Quer Deus tivesse recebido pão seco ou bolo, porque o Senhor já havia prometido a Abraão. Então ele não está servindo para obter promessa, mas ele serve. Com alegria ele serve aquele Senhor.
E ele faz como os homens do Oriente fazem junto à tenda. Você leu? Ele fica de pé. E por que é que ele fica de pé? Por isso estamos voltando ao ponto de onde paramos no seminário de intercessão passado. Ele fica de pé para poder servir ao Senhor em qualquer coisa que ele queira. Ele fica de pé e não reclinado com eles, porque ele ainda tem uma expectativa. Não é que o pão acabe, era muito pão, ou bolos. Não é que a carne falte, era muita carne. Não é que o leite seque, que a manteiga seja pouca. É quem sabe o Senhor ainda tem um gesto extra de benignidade e lhe peça alguma coisa a mais. Porque quem tem essa aliança e esse compromisso de servir, permanece à disposição do Senhor, para caso ele necessite de mais alguma coisa. O intercessor é alguém que está nessa posição. Ele não está fazendo algo que é a sua rotina diária de oração. Ele não está cumprindo uma disciplina espiritual que mantém a vida espiritual dele saudável. O foco do intercessor não são as suas próprias necessidades, nem mesmo o filho tão esperado. O foco do intercessor é o apetite de Deus. O que apetece a Deus? O que Deus quer? O que eu posso fazer? O que eu posso ainda fazer? Aos 99 anos, tendo sido operado há pouco tempo, no calor desse dia quente, o que é que eu ainda posso fazer? Então, nós chegamos até aí. Você está comigo? Amém? Que intercessão requer esse conhecer o que Deus quer. E que isso exige de nós intimidade. Amém? Isso exige de nós intimidade. Agora nós vamos, para ninguém dizer que a irmã Sara só prega no Antigo Testamento, sempre tem alguém para falar, pastor. É uma coisa muito séria. Por favor, abra no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. O intercessor precisa ter intimidade. Mas servir a Deus requer também um outro ponto muito importante, que nós vamos ver aqui. Marcos 15. Marcos 15, a partir do versículo 42. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isso é, véspera do sábado, chegou Iosef de Ramataim, José de Arimateia, portuguesano, senador honrado, que também esperava o reino de Deus. E ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se admirou de que já tivesse morto. E chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino e, tirando-o da cruz, o envolveu nele e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Agora volte ao 43. Chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus e ousadia.
Coragem, destemor, arrojo, decidir-se-á, empreender algo, tentar algo, mostrar-se forte, qualidade mental, mas que só é percebida em sua manifestação. A coragem pode estar dentro. A pessoa pode ser corajosa internamente, qualidade moral, mas ela só será ousada se agir. A coragem manifesta é a ousadia. A coragem que vira o empreender é a ousadia. A coragem que se corporifica em algo externo caracteriza a ousadia. Para o judeu, a verdadeira misericórdia é cuidar de um morto. Hesed shel emet. É a misericórdia verdadeira. Por quê? Porque o morto não pode retribuir. Então é considerada a verdadeira compaixão, a verdadeira misericórdia. Porque o morto não vai nos agradecer por aquilo que você fez por ele. E isso é tão forte, que apesar das determinações levíticas, de que você não pode tocar no morto, de que o sacerdote não pode se contaminar com mortos, mesmo sendo seus parentes, se um corpo for visto e um sacerdote passar e não houver ninguém para acudir, ele precisa abrir mão de todo o seu ofício cerimonial para atender o corpo. Você se lembra daquela estrada de Jericó? Você se lembra daquele homem caído? E daqueles que passaram e podem ter pensado, se tiver morto eu vou me contaminar. Eu não vou mexer com isso não. Vai ser contaminação para mim, é melhor deixar para lá. Porque se eu chegar perto para verificar se está morto ou vivo, se estiver morto, eu estarei impedido de ir para o templo. Mas a lei abre o precedente de se não houver ninguém para cuidar do morto, mesmo o sacerdote tem de abrir mão de todo o compromisso cerimonial para cuidar. É por isso que Israel continua lutando pelos reféns, vivos ou mortos. Porque dentro da concepção judaica tanto faz. Claro que o desejo é de que os reféns que ainda estão sob o domínio do Hamas voltem vivos, mas Israel tem a consciência de que muitos já estão mortos. E ainda assim, Israel vai lutar por um osso que seja de cada refém. Porque está dentro da concepção. É a verdadeira misericórdia. Para permitir às famílias sepultamento, para permitir às famílias o fechamento de uma história, o encerramento de algo, o pranto, o luto, a dor e depois o consolo. Ora, José de Arimateia era membro do Sinédrio. Nós estamos aqui nos dias da purificação, antes de uma celebração. Ele certamente tinha compromissos. E ele vai mexer com o morto? Um morto que um dia ele viu vivo, um jovem rabi, e que ele procurou nas horas da noite para ter umas aulas particulares, porque ele não queria assumir a sua fé. E ele vai a Pilatos e requer o corpo. Um corpo ensanguentado, um corpo sujo, um corpo ferido, um corpo pesado. Todo corpo pesa, né? Ele estaria manifestando publicamente a sua fé, ele estaria colocando em risco a sua posição. Dizem, por favor, eu estou sendo clara, dizem alguns historiadores
que José de Arimateia, depois desse ato, foi desligado do sinédrio, perdeu a sua fortuna e sofreu severa perseguição. Se é verdade ou não, deixo aqui para os irmãos pesquisarem. Mas dizem isso, que ele pagou um altíssimo preço por essa decisão ousada. Olha, mas o corpo era de quem? Ora, o réu foi julgado, condenado por Roma. Não foi condenado pelos judeus, foi condenado por Roma. Então, enquanto o réu estava vivo, estava debaixo do poder de Roma, como réu. Mas morreu. De quem é o morto? O morto é de quem requerer. E ele requer. Ele tem a ousadia de pedir o corpo. Que pedido é esse, gente? Que pedido é esse que vai colocar toda a situação financeira e social dele em risco? Mas ele pede. Ele certamente não foi sozinho, dizem que Nicodemos também esteve nesse processo. Eles retiram o corpo da cruz, eles envolvem o corpo, eles carregam o corpo, lavam o corpo. Fazem tudo rapidamente, porque na viração do dia, o Senhor morreu às 3 da tarde, irmãos. Pense em 3 horas da tarde e pense no tempo até o dia virar. O que eles tinham, 2 horas, 3 horas para fazer tudo isso, o tempo corria. Então ele é rápido ao agir, porque ousadia também tem essa característica de agir no tempo. Ele age no tempo, ele requer o corpo, ele cuida do corpo, ele usa um sepulcro próximo ao local da crucificação, porque não havia condições de transportar o corpo para longe. Eu imagino que já estava quase começando o tempo do descanso, e eles estavam ali agindo, eles colocam o corpo, eles fecham, numa ação covarde com o sepulcro. Se nós pudéssemos dar vida àquela rocha que recebeu o Senhor, eu creio que ela teria reclamado naquele dia. Como assim? Eu? Uma pequena pedra? Vou receber dentro de mim aquele que falou e tudo se fez? A rocha dos séculos, o sustentador da terra, aquele que suporta todas as coisas, aquele que mantém todas as coisas criadas, eu vou abrigá-lo dentro de mim. Mas Maria também abrigou em seu ventre o seu Senhor e o seu Criador. A rocha, talvez ainda que envergonhada, abrigou a rocha. José de Arimateia pode ter tido lições com o Senhor, mas eu não creio que ele tenha compreendido plenamente o que viria a seguir. Ele não estava guardando o corpo na rocha para a decomposição. Ele não estava guardando o corpo para a corrupção. Ele estava preparando o próximo evento. E o próximo evento era a ressurreição. Eu duvido que José de Arimateia tivesse consciência da plenitude daquilo que ele estava fazendo e em que a benignidade do Senhor o estava incluindo. Ele estava preparando tudo para a ressurreição, que se comemora este domingo amanhã, viu? Porque a Páscoa é este final de semana. Final de semana que vem é a festa do coelhinho, aí é outra coisa. Aí cada um comemora a festa que quiser. A Páscoa é esta semana. A outra semana é a festa do coelho, você vai comer ovo de coelho, aquelas coisas todas. Mas a Páscoa é este final de semana.
O ideal da nossa coragem não é o ideal estoico de resistência. O estoico tem uma resistência de controle. Ou se é cristão ou se é estoico. Os dois pensamentos não caminham juntos. O estoico resiste, controla. O cristão é transformado por dentro. Então, quando ele age por ousadia, é porque existe um valor. Eu não sou uma pessoa ousada. Não sou. Acho que o animal com que eu mais me pareço é uma tartaruga. Sou uma pessoa tranquila, né? Mas tá bom, né? Tá bom, não tem problema não. É um animal bonito. Mas eu me lembro de poucas situações na minha vida em que eu fui ousada. E eu estava lembrando de uma esses dias. As meninas eram pequenas, Rebeca, Ruth. Nós estávamos no centro do Rio. Uma de um lado, outra de outro, estávamos caminhando, e eu comecei a escutar pá, pá, pá. Eu pensei que fossem fogos de artifício. Ali no Paço, na frente da estação das barcas. Ali é um pátio grande. Até que eu vi que o pipoqueiro caiu no chão. E alguém me empurrou e disse, moça, corre, é tiro. E como eu falei, eu sou lenta. Eu disse, meu Deus, tiro, e onde é que eu vou me esconder com as meninas? Na época havia uma banca de jornais dessas que você entra na banca para comprar o jornal. Eu entrei na banca, eu empurrei Rebeca para trás do balcão do jornaleiro. Literalmente, eu empurrei. Ela caiu no chão. Ruth eu joguei numa quina da banca e eu me joguei por cima dela. Ela reclama disso até hoje. Entrou uma senhora, o jornaleiro, um outro senhor, e a polícia estava vindo atrás de mim. E um homem magrinho passou correndo na frente. Era a pessoa que estava sendo perseguida. Só que esse sujeito se escondeu atrás da banca. E na frente da banca, quando eu olhei, estava aquela fileira de policiais com as armas erguidas. E aí, a tartaruga virou águia. Eu dei uma de maluca. Eu levantei, eu estava no chão, eu levantei. Pode parar todo mundo aí. Ninguém aqui vai dar tiro nenhum. Pode parar. Aqui tem senhora, tem crianças, tem idosos. Pode parar com isso. Os senhores abaixam. Eu só vi aqueles soldados abaixando as armas assim. Eu tenho a impressão que a minha voz deve ter ficado parecida com a voz de alguma avó, de alguma tia. Eles foram baixando as armas. E eu ainda falei, e você que está aí atrás, pode sair daí. Sai daí com as mãos para cima e se entregue agora. E o rapaz saiu. E foi lá com os policiais. Aí eu peguei as meninas e fomos andando. A adrenalina baixa, a perna treme. Rebeca muda e Ruth reclamando, que é assim, né? Você quase me esmigalhou, você queria me matar, você... E eu ali demorei a acalmar. Que ousadia? Por que a ousadia se não é da minha natureza? Porque havia ali algo que eu queria proteger, que eu queria cuidar. A ousadia de José de Arimateia, um estudioso, um homem dos textos bíblicos, um jurista, um membro do Sinédrio, a ousadia nele só brotou, porque havia algo de valioso que ele queria proteger. Era o corpo do mestre. Quando o que você vai proteger é importante, a coragem que está dentro de você se manifesta em ousadia. E por amor àquilo ou àquele, você enfrenta. Você vai. Veja, a ousadia não é uma impetuosidade louca, ela tem um objetivo. Agora nós vamos sair um pouquinho de José de Arimateia, nós vamos falar sobre nós.
José de Arimateia fez aquilo pelo corpo, pelo valor que ele atribuiu a um corpo, que ele talvez não soubesse, não sei, o nível de entendimento dele sobre as palavras do Senhor. Talvez ele não soubesse que o corpo ressuscitaria. Eu não sei, mas ele atribuiu valor ao corpo. O intercessor só entra na guerra contra as trevas porque dá valor ao corpo. Dá valor ao corpo. Mas que corpo? O corpo de Cristo. Você. Eu. Nós. O intercessor, por mais andorinha que seja, tartaruga que seja, vira leão, vira urso, quando se posiciona em defesa do corpo do seu Senhor. O corpo do seu Senhor, de que estamos falando, não é o corpo de Cristo já ressurreto e nos céus, mas do corpo de Cristo na terra. Esse corpo que precisa ser conduzido do momento da cruz e a partir do momento da entrega de cada coração a Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós temos o dever de tomar, de segurar, de lavar, de cobrir, de ungir, de preparar e de guardar na rocha. O intercessor sabe o valor do corpo. O intercessor sabe o valor da igreja. O intercessor sabe que almas são caras, caríssimas. Talvez você se lembre, eu sempre cito esse exemplo de uma mulher que vinha lutando há muitos anos pelo seu filho. E um dia ela me perguntou: irmã Sara, a irmã acha que vale a pena ainda continuar lutando? E eu dei o exemplo do valente de Davi, que lutou por um campo de lentilhas. Ou esse homem era fanático por lentilha, ou então ele reconheceu que ali não tinha só um campo e lentilhas, ali tinha uma terra comprada, uma terra arada, estocada, preparada, fertilizada, semeada, cuidada, e que valia a pena lutar. E eu disse: faz o seguinte, vai ao mercado. Eu contei essa história e disse: vai ao mercado, compra 1 quilo ou meio quilo de lentilha. E de noite, quando seu filho estiver dormindo, porque o filho pode ser uma peste, mas a hora que dorme parece um anjo. Entre no quarto segurando o pacote de lentilha, olhe para o filho e compare. E veja se ele vale mais ou menos do que as lentilhas. Se ele valer um pouquinho mais do que a lentilha, continua lutando. Bem, eu não prossegui, viu, pastor, dizendo se não valer, eu não fui até aí, não vai que, né? O intercessor luta pelo corpo, porque reconhece o valor de cada vida que está sentada num banco da igreja, e o valor daquelas que não estão aqui, que estão fora. Reconhece o valor daqueles que estão dispersos. Reconhece o valor daqueles que um dia louvaram na casa do Senhor e hoje estão distanciados. Reconhece a importância que é uma família salva, uma criança crescendo, aprendendo os caminhos do Senhor. Então, para o intercessor, isso desperta nele uma coragem de guerrear as guerras, de combater os combates, de vencer os inimigos. Não é por um louro futuro,
não é por uma coroa futura, ainda que a coroa venha, é pelo valor que atribui ao corpo. Porque se José de Arimateia sabia ou não, nós não podemos dizer a mesma coisa. Nós sabemos que esse corpo está sendo reservado para a ressurreição. Então você não está cuidando de um corpo que espera a corrupção, a degeneração, mas a vida e a vida eterna. Quem intercede precisa ter intimidade, mas quem intercede precisa valorizar aquilo que o Senhor valoriza. E o que o Senhor valoriza são aqueles que compõem o fruto do seu penoso trabalho, irmãos. Erguer uma obra perdendo vidas, ganhar títulos e perder o precioso de Deus. Eu acho interessante, esses dias comentávamos na base, que a gente gosta de cantar, eu também, e ler também, o pardal encontrou a casa, a andorinha encontrou ninho. É verdade, o pardal é inteligente, a andorinha também. Viajar para a Europa na época do inverno, no Oriente Médio, para encontrar terras mais quentes, algum pardal sabido percebeu que no templo o fogo jamais se apagava. Mas eu não vou viajar para terras distantes para buscar calor, eu vou para a casa de Deus, que lá está quentinho. Lá tem fogo, lá tem brasa, lá tem calor. O pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho e não quis sair de lá mais não. Aqui não tem variação de estações. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Mas espera um cadinho. Mas o Senhor já nos explicou que aquele altar colocado ali geograficamente teve seu tempo, não é? Hoje, onde é que está o templo? O templo é você, meu irmão. O templo sou eu. E o altar? O altar é seu coração. É o meu coração. Eu preciso e espero encontrar no coração do meu irmão o calor, o abrigo, o conforto, o esconderijo de que eu necessito. Há uma canção que nós devíamos cantar não olhando para o púlpito, mas olhando uns para os outros. Nós devíamos olhar e dizer: o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus. Eu encontrei teus altares. Olha os altares de Deus, quentinhos, confortáveis, seguros. Não é mais aquele altar, também não é esse. É esse. A importância disso, a importância de sermos um corpo em Cristo, morto para os nossos delitos e pecados, já não mais no poder de Roma, mas sob o poder de Deus, sendo cuidado, sendo tratado, sendo vestido de justiça, sendo ungido pelo Espírito e sendo preparado para a ressurreição. O intercessor guarda esse entendimento no seu íntimo, pelo corpo de Cristo, pelas vidas. Não importa que nós venhamos a perder a compreensão de alguns, ou que nós venhamos a estar sujeitos a sermos acusados, perdermos posições, perdermos até respeito. Mas pelo corpo, vale a pena. Pelo corpo. Para que não se perca o precioso de Deus, pelo qual Ele morreu. Nós agimos com ousadia.
Amém? Isso não é rebeldia, é ousadia. Você pode ficar de pé? Ele deu importância, ele dispôs-se a agir. Agiu com rapidez, sabendo que o tempo é curto. Ele ungiu, ele cobriu, ele preparou, ele reservou para a próxima etapa. Parece que a minha cirurgia plástica vai ser uma cirurgia conjunta. Parece que você também vai fazer, não é? Amado intercessor, a intercessão que não vem da intimidade com Deus atira para todos os sentidos e não acerta nenhum, porque só Deus pode nos dizer o que Ele quer. Ao fazermos, entendamos que servir ao Senhor é um ato de misericórdia da parte dEle para conosco. E aquilo que fizermos, irmãos, você vai perder tempo orando para que o verde ganhe do vermelho, o vermelho ganhe do verde, ou que o país tal deixe. Irmãos, cubra o corpo, lave o corpo, interceda pelo corpo, chore pelo corpo, clame para que o Senhor nos livre dos escândalos, que o Senhor nos livre das perdas, que o Senhor livre os nossos jovens do desvio, que o Senhor livre nossas crianças da contaminação ideológica. Chore pelo corpo, clame pelo corpo, jejue pelo corpo. Ai, Mansara, eu quero interceder pelas nações. Então eu lhe apresento uma nação santa, que tem um sacerdócio real, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Ore, clame, pleiteie por essa causa. Aproxime-se do exemplo de Yosef de Ramataim e você não vai errar. Agora, vou lhe dizer uma coisa. A misericórdia de Deus, a benignidade de Deus é tão maravilhosa que conforme o Senhor contempla que você abraçou com ousadia a causa, mais causas Ele vai colocar nas suas mãos. E isso é intimidade com confiabilidade. Isso é participar daquilo que o Senhor faz na terra. E não é isso que o intercessor quer? Feche os seus olhos. Essa noite, alguma coisa foi colocada aqui em termos comparativos. O que você um dia fez e o que você faz agora. E eu sei pelo Espírito de Deus que isso mexeu com o seu coração. Porque foi uma continha fácil para você fazer. E você reconheceu com humildade: Senhor, eu já orei mais, eu já cantei mais, eu já servi mais, eu já ensinei mais, eu já evangelizei mais, eu já te ofereci bolos. Hoje eu me sinto ofertando pães secos. Ainda que eu saiba, Senhor, que o verdadeiro pão é o Senhor, o verdadeiro abrigo e sombra é o Senhor, e a gordura vem do céu, pela unção do Espírito, e que Tu és o Cordeiro que sacia a nossa fome espiritual. Ainda assim, ainda que o que eu possa lhe ofertar seja tão pouco, eu reconheço que tenho ofertado menos do que um dia ofertei. E nessa noite eu quero mudar isso. Eu quero apressadamente buscar o meu melhor para te oferecer. Eu quero estar de pé aguardando a tua próxima ordem.
Porque tua solicitação é ordem, Senhor. Quem somos nós para servir a Adonai? Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de dar a oportunidade a você. Se você quer vir ao altar nessa noite em que estamos aqui como irmãos, todos nós querendo crescer, todos nós querendo aprender. Se você reconhece que houve uma mudança para menos, que o cardápio mudou de bolo, leite, manteiga e novilha para pão e água. Mas o Espírito falou com você essa noite e você quer mudar isso. Venha até o altar. Venha até o altar. Vamos orar juntos. Vamos, como o pessoal diz, virar essa chave. Vamos mudar esse curso. Vamos repensar a nossa relação para com Deus.